Artes visuais. Está em cartaz no Jomab Espaço Cultura e Arte a exposição Palimpsesto Mágico, do pintor Egas Francisco, artista paulistano radicado há muitos anos em Campinas. A mostra apresenta mais de 120 esboços feitos por Egas durante suas sessões de terapia com o psicanalista Isaac Carniol. É com o psicanalista Isaac Carniol que eu converso agora a respeito dessa exposição. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado por falar com a gente. Boa tarde, eu que agradeço, viu? Doutor, de onde vem essa ideia de criar uma exposição com os desenhos feitos pelo artista durante as sessões de terapia? É uma longa história, vou resumir. Eu sou cientista, trabalhei muito tempo com derivados da cannabis sativa, canabidiol, essas coisas. E eu fazia já nos anos 70, uma pesquisa chamada translacional, aquela que vai do laboratório até o ser humano na área da medicina, em psicobiologia em particular, e nela já é clássico que a psiquiatria está muito objetiva e à procura de marcadores biológicos de doença, etc. Mas tem uma outra parte, por exemplo, Nise da Silveira, quando trabalhou com pacientes psicóticos, o paciente tinha muito mais a falar do que aquilo que representavam e transmitia através dos seus sintomas, a sua subjetividade, suas emoções, sentimentos. E esse trabalho se prolongou com pacientes, pessoas normais, e finalmente o último trabalho que nós fizemos foi um trabalho de terapia, psicoterapia, base analítica, com Egas Francisco. Egas Francisco é um artista plástico mais conhecido no exterior do que em algumas cidades brasileiras, na Bahia, no Rio, e aqui em Campinas ele é muito conhecido. Internacionalmente tem obras em museus, participou de várias exposições aqui no Brasil, e muito importantes. E nós iniciamos há cerca de 4 anos um processo de psicoterapia, onde Egas se manifestava durante as sessões, não somente falando, lembrando Hilda Hills, poesias, Rilke, mas de repente ele interrompia e toda a expressividade dele aparecia sob a forma de pinturas feitas na hora, em poucos minutos. Tinham como que esboços iniciais. E esses esboços não eram jogados fora. Depois, junto com minha esposa Patrícia Carniol, levando em conta o que tinha acontecido durante a sessão, os esboços, etc., que estão nessa galeria que foi citada, eles procuravam redigir um conteúdo que convidasse as pessoas a participar daquilo que aconteceu. Lógico, com a autorização do Egas, que ele, colaborando com a ciência, com a pesquisa, fez isso de muito bom grado. E a exposição, então, são esses esboços, além de outras obras completas do Egas Francisco, nesse caso, essas últimas feitas no seu ateliê, com a curadoria da Lígia Testa. Então, esses esboços estão expostos e neles aparecem aspectos que não surgiriam diretamente da consciência. O inconsciente atualmente é reconhecido não só pela psicanálise, como a ciência. Pela ciência de modo geral, por exemplo, de autores como Damasio. Então, é uma tentativa de ligação entre arte e ciência. A expressividade do Egas nas pinturas raramente é atingida através da palavra somente. Da palavra, da interlocução. E surgiam coisas que ainda não chegavam na consciência dele, provavelmente, em parte, pelo menos, não chegavam, e ele rapidamente, em poucos minutos, fazia aqueles esboços, alguns deles, de grande valor artístico. Que interessante. Então, é um convite com essa exposição a visitar a parte profunda do nosso ser, da nossa mente, que a ciência não atinge. Sim. Porque isso exigiria outras formas de expressão, como nós temos utilizado, pintura, desenho, no caso do Egas são pinturas, aquarelas,
desenhos, música, poesias, escritos e assim por diante. Doutor, e que coisas que vêm à tona e que vieram à tona aí que o senhor mencionou? O que transparece aí nesses esboços? Por exemplo, nós estamos conversando agora. De repente, se você fosse o Egas, ele para como se fosse num transe rápido e aparece uma figura apavorada diante de paredes frias. Isso é expresso em cores muito vibrantes. Isso não transparecia no nosso contato através de palavras, era algo que estava latente nele, uma angústia, uma tristeza, etc., e não tinha ainda chegado à consciência. Uhum. Sim. E como é que a gente pode fazer uma comparação entre esses esboços e a pintura comum do Egas? O que se assemelha e o que difere entre ambas? Bom, quando é feita uma obra de arte, normalmente o artista inicialmente faz um esboço. Esse esboço, e para muitos críticos de arte, já traduziria tudo que vem depois. Ele completa esse esboço. E tem aquela frase também, né, que o caminhante descobre o caminho caminhando. Sim. Tem também. Mas, de qualquer maneira, isso é desenvolvido durante as sessões e vem essa parte profunda que interfere, isso de acordo com a ciência, etc., muito na nossa vida, nos dirige. São emoções e sentimentos muito profundos. Muito profundos. É um embrião, como se fosse. Esse embrião que não amadureceu no sentido de ter consciência. Então, nós poderíamos estar falando, eu diria para você, tudo bem, falar do tempo, até de coisas intelectuais. Mas essa parte mais profunda, que são emoções e sentimentos, sem esses aspectos que até agora somente a arte consegue, daí a interlocução entre arte e ciência, traz. Doutor... É isso que na Galeria dos MAB, dos parentes lá do Manabum MAB, sim, eles aceitaram de muito com a curadoria também da Eli MAB, e eles aceitaram porque ficaram muito bem impressionados. E isso, eu vou dar um exemplo. Veja bem, o Egas nem gosta que se fale através de palavras das suas produções. Por exemplo, deram para ele de presente, sei lá por quê, uma sapatilha, sapatilhas velhas de bailarinas, etc., que não eram mais usadas. Ele tinha feito, na época, no seu ateliê, um quadro com esse tema. Na sessão, sem que ele percebesse conscientemente, ele acaba pintando um barco colorido, como se tivesse um violinista na proa, tocando uma música. Então é a música do movimento, das cores, das emoções, dos sentimentos que dominam esses esboços. Em cima, no primeiro andar da galeria, estão outras produções dele e às vezes é até interessante essa comparação. O que seria produzido no ateliê dele, ele quando está as produções no ateliê, por exemplo, se ele te visse agora, ele faria um breve desenho, ele entra no ateliê e fica dias, semanas para produzir, para ver o que ele enxergou em você. Não enxergou do ponto de vista só visual, mas de intimidade, de subjetividades que se interconectaram. Sim. No trabalho conosco, o Egas não... ele estar na minha presença, isso não acontece no seu ateliê, ele entrava num tipo de ateliê interno, onde eram produzidas, apresentadas aspectos muito importantes. Eu posso até dizer que, apesar disso, eu sou psiquiatra, cientista, depois de uma certa idade a gente é um monte de coisa, tem uma série de diplomas, mas aparece uma subjetividade que tudo indica, direciona muito a nossa vida e que não... agora a ciência está à procura de formas de representá-la, mas por enquanto nós precisamos muito da arte para saber da sua presença. Certo. Não só pessoas, artistas são capazes de expressar isso. São os contatos humanos muito robotizados atuais que nos fazem escapar aquilo que nos é vital, emoção e sentimento, que é uma parte primitiva do nosso cérebro,
e do nosso corpo que produz. Por exemplo, o sistema nervoso central tem 4/5 a mais de neurônios do que o sistema digestivo. No entanto, veja, é um número enorme, milhões de neurônios no aparelho digestivo. E o aparelho digestivo, ele tem mais neurônios, mais serotonina, desculpe, do que o sistema nervoso central. Esse primitivismo, ele é até chamado de segundo cérebro, mas essa possibilidade de expressão é espalhada pelo corpo. Sim. Lá o palimpsesto, eu acho que você deve saber, no Egito Antigo eram feitos eles usavam papiros. Uhum. E esse papiro era muito difícil, o cálamo, a planta, de conseguir. E esses, quando eles precisavam reutilizar, era muito difícil de obter. Sim. É como se esses palimpsestos, por que palimpsesto mágico? Porque palimpsesto é esse riscar e uma nova coisa é produzida em cima. Sim. Isso é feito em igrejas, por exemplo, que descobrem pinturas importantes e é recoberto por várias camadas de tinta. É mágico porque, na presença nossa, Egas utilizava o inconsciente, o que era raspado voltava, o futuro se delineava, tinha uma parte consciente da escolha do pincel. O artista até falava que ele, a priori, sabia e não sabia o que ia fazer. O caminho era descoberto, segundo um importante poeta espanhol, no caminhar. Sim. Doutor, eu quero agradecer muito pela entrevista. O senhor explicou direitinho aqui, nos deu uma boa ideia do que é essa exposição Palimpsesto Mágico, do pintor Egas Francisco. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Eu posso assentar um pouquinho? Sim. Eu tenho minha parte da formação na USP, quando eu fiz pós-graduação, vários cursos foram feitos lá. Sim. Eu devo muito à USP, muita admiração. Que bacana. Tive aulas de psicologia experimental, de bioquímica, com iniciadores dessas áreas no Brasil. Então eu devo muito à USP e agradeço sempre. Que bacana. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado. A exposição Palimpsesto Mágico já está em cartaz e conta também com o lançamento do livro de mesmo nome de Isaac e Patrícia Carniol, que traz as análises feitas em cima dos esboços de Egas. A mostra está exposta no espaço Jomab, que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4225, no Jardim Paulista.